Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar despacio en portugués nuevamente. Lauro, ¿se me escuta? ¿Está por ahí? Lauro. Sim, te escuto. Ok, Dá para te escutar. ok. É, Boa tarde. O objetivo desse painel é falar um pouco sobre como a governança da internet tradicionalmente discute só sobre aspectos técnicos e regulamentares, mas às vezes a gente acaba esquecendo de dar espaço e vozes para a gente pensar na dimensão física da imaterialidade da internet. Cerca de 70% dos dispositivos conectados depende de minerais críticos extraídos majoritariamente do sul global, frequentemente sob condições ambientais precárias, o que causa cada vez mais desigualdade e impactos diretamente para a região que a gente vive. Diante disso, esse painel aqui tem como objetivo propor um debate sobre a urgência de implementar a sustentabilidade como princípio da governança da internet. Com isso, eu apresento Denise Leal, que é advogada, pesquisadora, mestre em Direito Digital e Ambiental pela UNB e presidenta do Instituto Datagoya e experta em segurança digital, enfocada em povos tradicionais e direitos dos dados do meio ambiente e biodiversidade. Denise, bem-vinda. Para que você comece sua exposição, eu vou te direcionar uma pergunta, que é... Eita, só um minutinho. Como integrar o princípio da sustentabilidade da governança da internet de forma a abranger as dimensões técnicas digitais, levando em consideração os impactos ambientais? Obrigada. Gente, eu estou emocionada de estar falando sobre esse tema. Eu pensava falar espanhol, pero como estou um pouco emocionada e creio que não puedo, pero igual é que eu já tenho falado desse tema, do princípio da sustentabilidade na governança da internet, já faz um tempo. Já assim como 2 ou 3 anos, estou falando sobre esse princípio de sustentabilidade e creio que é muito positivo que agora já temos como um espaço oficial, ou seja, que me estão invitando para falar sobre isso. Pero aí vamos, eu organizei em 5 tópicos, em 5 pontos, para a gente falar, para a gente entrar dentro desse tema. Eu vou marcar o horário aqui. Oi, oi. Muito estranho falar assim, não tem outro microfone, não? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o primeiro ponto é possível falar em um princípio de sustentabilidade na governança da internet? E por que falar desse princípio? Então, aqui tem 3 argumentos principais. A internet, ela impacta no meio ambiente. Como ela impacta? Além da questão da infraestrutura, que é muito comum e todo mundo já sabe, do lixo, da questão do uso excessivo dos recursos ambientais, a gente também tem um tema do uso dos dados ambientais, dos dados da biodiversidade. Ou seja, o meio ambiente, ele é um espaço que ele é explorado dentro da internet. Então, a gente também tem que falar de como é utilizado esse dado, essa informação do meio ambiente e dos povos tradicionais, dos territórios, e por que a gente não está falando, não tem nenhum princípio para direcionar e para proteger essas informações. Então, aqui a relação da internet com o meio ambiente, ela não é somente uma relação de exploração dos recursos, ou seja, não é só a poluição, não é só o gasto da infraestrutura, não é só isso, mas é mais do que isso também, uma exploração dos dados ambientais, uma exploração dos territórios, uma exploração dos conhecimentos tradicionais associados a esse meio ambiente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, mudanças climáticas e tecnológicas, a gente está falando aí, será que essa parte das tecnologias, a gente está falando que elas são vilões ou que são heróis? A tecnologia ela é um vilão ou é um herói dentro do tema do meio ambiente? Tanto pode ser vilão como pode ser herói. Então, se a gente utiliza a tecnologia e a internet de maneira a tornar o nosso ecossistema mais sustentável e a proteger esse meio ambiente, então ela pode ser um herói, mas ela tem atuado como vilão porque a gente não tem preocupação em como proteger o meio ambiente e as comunidades e os dados utilizando essa infraestrutura de tecnologia. Então, sim, a internet tem atuado muitas vezes como vilão. Claro, a gente tem esse espaço virtual para manifestações, para inclinações de defesas e temas ambientais, e é muito forte, e principalmente nos espaços da ONU, mas isso não é suficiente.
Não basta que a gente poste apenas, que a gente se manifeste nas redes sociais, mas a gente precisa de tomar atitudes e iniciativas que sejam eficazes, porque a gente tem muitas atitudes eficazes para prejudicar o meio ambiente e dentro da internet através dela. Por último, a internet é um espaço de decisão, de políticas, e a gente tem muitos povos impactados, e aí eu convido a reflexão. Quem são os povos mais impactados pelas consequências das políticas digitais ambientais ou pela falta de políticas digitais ambientais? Então, aqui, antes de vocês pensarem e refletirem, a gente já vai para a resposta. Jovens e adolescentes, indígenas e outros povos tradicionais, refugiados ambientais e outras comunidades que estão à margem, são comunidades marginalizadas. Aqui algumas fotos, a Saia está em uma dessas fotos. Nós trabalhamos um projeto sobre proteção de dados e segurança digital voltado para comunidades tradicionais na Colômbia. Então, a gente fala, nós duas falamos um pouco dessa perspectiva também, a partir de uma investigação e de um trabalho que a gente desenvolveu juntas. E aí, quando a gente fala desses grupos impactados, a gente, então, fez alguns estudos, visualizou, a Saia fala desde a perspectiva dela vivenciada, né? E eu desde uma perspectiva também um pouco rural, de uma parte do Brasil que é um pouco rural. Então, aqui, como são impactadas essas comunidades? Ou seja, esses grupos, como eles sofrem por essa ausência de uma política de sustentabilidade dentro da internet? Sofrem por quê? A infraestrutura de tecnologia ela é exploratória, ela explora o meio ambiente. Os bancos de dados de acesso aberto, eles são aí não seguem nenhum princípio, nada de consentimento de informação, não tem nenhuma medida para proteger essas informações. Então, são bancos de dados totalmente abertos. E há uma contínua violação e uma luta pela defesa dos territórios. Então, dentro do espaço de governança da internet, já existe previsão desse tema? Ou seja, como a AGI, né, como a governança da internet, traz essa discussão de um princípio de sustentabilidade. E aí a galera que está do programa IUP aqui, né, e que está dentro do espaço do CGI, do NIC, eu gostaria muito que o CGI liderasse e escrevesse sobre o princípio de sustentabilidade, porque a gente sabe que o Brasil teve um importante papel de escrever esses princípios aí da governança da internet, e que é uma referência para o mundo inteiro. Eu acho que falta dentro do Brasil, falta na nossa estrutura de governança da internet, essa previsão de um princípio de sustentabilidade. E aqui a gente tem várias menções, então eu fiz um mapa, né, de informações aqui, e quais tipos de informações relacionadas ao meio ambiente a gente já tem e que corroboram, ou seja, fortalecem que há, sim, uma necessidade e uma fundamentação para que exista, para que se escreva um princípio da sustentabilidade dentro da governança da internet. Qual seria o aspecto legal? Então, como os diferentes setores podem implementar esse princípio? Então, aqui a gente tem, como fundamentação legal, que quando a gente lê junto tanto os temas de proteção ambiental, como os temas de proteção de territórios e as legislações nacionais de proteção de dados, a gente conseguiria visualizar uma proteção dos dados ambientais e uma proteção do meio ambiente dentro da internet. Ou seja, embora não esteja escrito claramente, deve haver uma proteção do meio ambiente dentro da internet, é possível entender que há algumas proteções e algumas previsões quando a gente faz uma leitura complementar do sistema legal e do sistema de tratados. Então, aqui, quais seriam os papéis de cada um desses setores? Então, a gente tem a academia, com um grande papel de fazer a investigação, de fazer a análise do que já existe, para poder dizer e dar argumentos. A gente tem o setor privado, atualmente com o ISD, com os princípios de sustentabilidade ambiental, social e de governança, mas precisa fazer mais do que isso. Precisa investir em infraestrutura que cada vez sejam mais sustentáveis. E o governo precisa regular. Precisa legislar mais claramente, mais enfaticamente, em como proteger o meio ambiente dentro desse espaço digital. A área técnica também tem essa missão de desenvolver tecnologias sustentáveis. A sociedade civil, nós temos que advogar cada vez mais por um princípio como esse, fazendo também investigações e outros temas. Organizações intergovernamentais também compartilham a obrigação, assim como a sociedade civil e o governo e outros. Mas aqui eu queria chamar a atenção de por que povos e comunidades indígenas e tradicionais está como parte separada. E aí é uma discussão
é nova dentro desse aspecto da governança da internet, que é uma defesa de que os povos, as etnias, não devem ser representadas por uma organização da sociedade civil, que os povos devem falar por si próprios e que a própria etnia deve ter o direito de falar e não de ser representada. Porque muitas vezes nos espaços das Nações Unidas, a gente tem povos, comunidades e etnias sendo representados, e já chega dessa branquitude onde os povos não falam por si próprios. Então, aqui é uma defesa de que a governança da internet entenda que esses povos eles têm direito de estar e de falar pelo seu próprio nome. Aqui a gente tem próximos passos, desde o... Estou com quanto tempo? 1 minuto, né, mais ou menos. Os próximos passos, aqui eu coloquei um QR Code, essa é a pesquisa que eu fiz de mestrado. É uma pesquisa inovadora, a primeira e a única pesquisa no Brasil que fala sobre as bases de dados de biodiversidade. Então, a gente não tem outras pessoas pesquisando ainda sobre isso. Tem mais duas pessoas no Brasil que conhecem um pouco desse tema. Mas é interessante porque eu coloquei como fundamento, se alguém quiser ler, se alguém quiser mais entender sobre isso também. Nós iniciamos algumas estratégias desde o Instituto Data Goiás. Nós estamos em contato com o GBIF, que é uma organização responsável por bilhões de dados da biodiversidade, e aí nós estamos trabalhando para construir princípios que protejam o meio ambiente e os povos tradicionais dentro das plataformas, junto com o Local Context, que também trabalha o tema de soberania digital e dos dados dos povos tradicionais. A gente também tem feito pesquisas, investigações, treinamentos e capacitações e contribuições para a construção de normativas de dados e direitos digitais. E aqui eu deixo um convite para vocês, porque eu gostaria muito de trabalhar para escrever uma diretriz sobre o princípio da sustentabilidade na governança da internet. Não sei se isso já foi feito, mas a gente gostaria de fazer isso. E aqui, novamente, o QR Code, um convite para vocês estarem no nosso lançamento de livro. Vamos ter um lançamento de livro. Estou invitando a vocês para que estén aí. Esse espaço é hoje, às 5:30, creio eu. Y eso yo voy a hablar en español también, es que como hemos desarrollado un curso de protección de datos en ese tema más enfocado en comunidades de pueblos tradicionales, tenemos material y queremos ofrecer ese curso gratuitamente para quien quiera utilizarlo, aplicarlo, implementarlo. O sea, si ustedes tienen interés, hablen conmigo porque yo estoy a disposición, pendiente para hacer con que eso sea real en otros espacios, además de Colombia también. Muitas graças, obrigada. Aqui estão meus contatos. Se alguém quiser conversar comigo mais tarde ou em outros meios, estou aqui. Obrigada. Muito obrigada pela exposição. Concordo com o que você trouxe aqui. E também sobre a importância da gente envolver o multissetorialismo e cada uma dos seus setores para fazer essa movimentação. Tem alguns comentários, você falou um pouco sobre o CGI integrar esse princípio. Eu vejo que indiretamente, quando a gente fala do princípio de direitos humanos, quando a gente fala de direitos humanos, a gente também tem que trazer esse aspecto de socioambiental, de manter o ambiente saudável e que a gente possa sobreviver e viver nesse meio ambiente. Em um outro ponto, tem um evento que o CGI faz sobre conectividade na Amazônia, e tem intersecções com sustentabilidade e meio ambiente, então também convido vocês a conhecerem. Talvez tenha pessoas melhores para falar sobre isso no CGI, eu posso colocar vocês em contato. Muito obrigada. Agora, Saya. Saya é uma mulher indígena, Quixuá de Otavalo, cofundadora da Fundação Cristi, focada em comunidades vulneráveis no Equador, e faz parte da equipe do UFLAC-Chef. Saya, eu vou fazer a pergunta em espanhol. ¿Cómo podemos repensar los modelos de infraestructura digital global para promover la autonomía tecnológica y soberanía de territorios, garantizando el desarrollo de Internet y de la inteligencia artificial que sea más ecológicamente responsable y socialmente justa? Si con usted tiene 10 minutos. Hola con todos, buenas tardes. Mi nombre es Saya Pastillo, como dicen, también tengo una fundación, es el Quechua Institute of Science, Technology and Humanities. Nosotros trabajamos articulando los saberes ancestrales también con el conocimiento occidental, que es la educación que mantenemos actualmente también en Ecuador. Yo represento a los pueblos quichuas, indígenas de Otavalo, y bueno, hoy quisiera comenzar con una verdad sencilla pero profunda. Todo sistema vivo
sea natural, sea digital, necesita un equilibrio para sostenerse. Y cuando este equilibrio se rompe, lo que está en juego es la eficiencia, el progreso y la posibilidad de una equidad más justa, de una vida más justa. Entonces, un sistema digital es también la contribución a tener un sistema más justo en todo sentido. Entonces, yo quiero más bien esta sesión, dar gracias primero a la apertura de este espacio junto a Denise también, que ha venido trabajando de la mano, también escuchando las necesidades de los territorios, de los pueblos indígenas. Y ahora quiero poner un tema crucial que está viviendo mi país, Ecuador, en algo que tal vez en 2008 nosotros fuimos un referente mundial, porque en la Constitución del Ecuador por primera vez se habló sobre los derechos de la naturaleza. Es decir, aquí a la naturaleza no le vimos como un recurso, sino que le vimos como un derecho. Para yo hacer trabajos, incluso de infraestructura de Internet, voy a pedir permiso a la comunidad, voy a informar qué representa tener la infraestructura en el territorio y con esa autorización, con ese consentimiento, voy a proceder a hacer los cambios en ese territorio. Entonces se vio como un derecho, ¿ya? Ahora se llama, desde la presidencia nos han llamado a una consulta popular, en donde nos dicen que la naturaleza se tiene que ver como un recurso, no como un derecho. Este cambio, o sea, tal vez solo parece un juego de palabras, pero en el significado es realmente una falta es un irrespeto total a la naturaleza y también a quienes habitan de ellos. Hay algo que a mí me preocupa también porque desde siempre nos han nombrado como los pueblos indígenas son los guardianes de los territorios. Esto no es una responsabilidad que deberíamos asumir solo nosotros. En realidad estamos viviendo dentro de esos territorios, pero es una responsabilidad que también tenemos que asumirla desde diferentes áreas, desde diferentes entes. Ahora que ustedes están aquí y nosotros estamos siendo parte también de este cambio en la parte de tal vez concientización más en la parte tecnológica, también quisiera hacerles un llamado de que no, tal vez, sí, mi tema es ciberseguridad, mi tema es tal vez infraestructura, ya, independientemente del tema que tengamos, el tema de nosotros hacerle sostenible a la tecnología es parte de todo eje, ¿ya? Entonces, llamar a esta concientización es algo que quisiera que promovamos, porque ahora, si es que nosotros estamos llamados el 16 de noviembre a una consulta popular, si es que en esta consulta popular es básicamente votar sí y votar no, si es que en esta consulta popular que promueve el gobierno se gana el sí, de hecho estamos perdiendo muchos derechos para la naturaleza y también los derechos para los pueblos indígenas. Como les dije, en el 2008 fue la única constitución que reconoció a un país y se adaptó el Summa Causai, que es el buen vivir, y esta constitución fue elaborada con muchas partes fundamentales, ¿no?, de los territorios. Pero ahora se promueve a esta nueva constitución, a llamar a una nueva constituyente que básicamente está retrocediendo todos los derechos y modificando todos estos derechos. Hubo una protesta hace 2 semanas, fue una represión brutal. Estamos viviendo allá un proceso, fue hace 2 semanas, justo en el territorio donde yo vivo. Entonces se vio cómo la fuerza pública arremetió en todas las comunidades, se llevaron a líderes ambientales, a líderes de sus casas, los sacaron, los llevaron, y la comunicación que ya se está viviendo es totalmente sesgada. Hay un montón de bots que están que hacen toda la publicidad del presidente, y las voces o los medios digitales, que es lo que tenemos, se han censurado. Entonces esta comunicación no está llegando a nivel mundial. Lo que estamos viviendo y lo que pasó dejó alrededor de 440 heridos. Tenemos amigos también, 4 han perdido las piernitas, han perdido los ojos. Entonces esta represión es algo brutal que se lo vivió, y yo presencié hace 2 semanas, fue un baño de sangre Otavalo. Entonces eso también es algo que no se informa, que no se ve, pero es una realidad que está pasando.
Entonces, entonces quisiera, más que todo en este espacio, quisiera recordar que nosotros, la gobernanza digital y justicia social ecológica, más bien tiene que ver con un Internet que nosotros queremos reflejar todos estos retrocesos que se está yendo a darse en un territorio que, como les digo, fue un referente mundial y que tal vez ahora, después del 16 de noviembre, eso marque totalmente un cambio, no solo para Ecuador, sino para todos los pueblos, porque los pueblos indígenas están en todo el mundo. Entonces, un Internet que ignora estos retrocesos sería un Internet sin raíces. Un Internet que no reconoce los derechos de la naturaleza ni la voz de los pueblos indígenas. Entonces, a lo largo de este plazo, a largo plazo, este desconocimiento va a generar una desigualdad fragmentada y una desigualdad que va a generar procesos extractivistas legales, porque los que ahora promueven esta consulta popular son las mineras que ahora son ilegales en los territorios, pero si gana el sí, las mineras van a ser legales y este extractivismo totalmente legal. Eso es el juego en el que estamos viviendo los pueblos indígenas. Y quisiera pedir que construyamos un Internet, una gobernanza de Internet que refleje estos principios de sostenibilidad, porque cualquier principio transversal es respetando la naturaleza, respetando los derechos de las demás personas, y en este caso el juego de equidad, diversidad, de inclusión, más bien compete bastante a todos nosotros, a todos los que estamos participando aquí, que lo podamos promover, porque ahora ya conocemos la problemática con la que estamos enfrentándonos, y va a ser crucial. Quisiera presentar un video para que conozcan también un poco más y sea visual todo lo que les he contado. Artur, por favor. Lo que está en juego es acabar con la participación, los derechos que han sido ganados. La Corte Constitucional le gusta bailar a sus tiempos y por eso avanzamos a una asamblea constituyente. Yo creo que debemos despertarnos del temor, romper el miedo. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país entonces. Los pueblos tienen que seguir batallando para seguir ganando. Cualquier cuestión que sea de salidas ha sido siempre en base a la lucha, no ha sido la dádiva. Quienes llegan a gobernar son administradores de lo que el pueblo, como soberanos, les manda. ¡No dispare! ¡Hay niños! ¡Hay niños! Frente a un fascismo rampante y campante, la respuesta tiene que ser un rotundo no. Lo que está en juego es... Gracias. Acabar con la participación. Pessoal, só para fazer uma tradução rápida, para que ninguém fique sem entender o que ela falou, para português, existe um princípio lá no Equador, na Constituição, tá, que o meio ambiente, ele tem direito de ser protegido. Então, não que o meio ambiente é uma coisa, mas sim que ele vai ser protegido. E aí está acontecendo um massacre sangrento no Equador, onde as pessoas, e principalmente os povos indígenas, estão sendo massacrados, inclusive mortos, porque eles estão batalhando para que não aconteça esse retrocesso. Isso aconteceu agora. A SAI está aqui com uma força imensa, porque ela esteve nos últimos 2 meses lá onde, no Otavalo, no centro, no coração de onde tudo aconteceu. E realmente, assim, é uma batalha que ela estava me comentando, provavelmente perdida. Ou seja, que a Constituição vai ser mudada, que vai ser retirado esse princípio. Então, acho que, até por todo esse esforço, merece novamente a SAI uma salva de palmas e Otavalo também por essa resistência. Gracias, Saya. Y lo siento muchísimo que está aconteciendo esto. Y sí, yo acompañé las cosas que compartió en Instagram, por ejemplo. Están pasando por un momento muy, muy sencillo. No sé si podemos apoyar de alguna forma de aquí, pero si podemos, por favor, compartir con nosotros.
E agora eu vou volver a português, mas eu vou falar despacio. Sim, eu fiquei... Me toca, eu acho que todo mundo ficou um pouco tocado com o que está acontecendo no Equador e convido também todo mundo a refletir sobre como que a gente pode apoiar não só a comunidade da Saia, mas vários outros lugares que estão passando por questões climáticas e questões políticas que envolvem o meio ambiente. E também aproveito para convidar todo mundo para acompanhar a COP30, que vai acontecer esse ano no Belém, na região norte do Brasil, mas ela também acontece de forma online e todo mundo pode acompanhar. Então, convido todo mundo também a olhar um pouco desse evento que vai discutir com todos os países que estão envolvidos com a ONU para discutir sobre meio ambiente numa esfera global. É isso, encerramos o painel. Muito obrigada.